A Turma do Pateta era um desenho que ganhou muito destaque no final dos anos 90, quando o SBT tinha o saudoso espaço Disney Club. A série animada teve mais de 70 episódios e focava bastante no filho do Pateta, o Max, se aventurando no colégio e tendo aventuras de bairro. E claro, o Pateta também era destaque. E tinha como principal função ser o pai que deixava o filho envergonhado no desenho, mas que no fundo o amava mais do que tudo e só queria passar um tempo com seu filho. Parece realmente uma ideia muito corporativa só para ganhar dinheiro. Como vamos agradar as novas gerações que estão consumindo os nossos produtos da Disney? Vamos fazer um filho pro Pateta? Perfeito! As crianças vão se identificar e vamos ganhar milhões! E sim, é um tanto quanto uma ideia corporativa, assim como outros desenhos que existiam na década de 90, como Scooby-Doo criança, Flintstones crianças, e até mesmo os filhos do Tom e Jerry. Mas, apesar dessa trope ter sido usada a exaustão nos anos 90, Pateta e Max era diferente. Pateta e Max tinham molho, ele era especial. E isso porque ele apresentava os dois lados, o lado do Max e o lado do Pateta. Existia um sentimento genuíno de contar uma história de uma família se entendendo e compartilhando experiências. Além do mais, também tinha um motivo por trás. O Pateta, na década de 50, teve diversos curtas da Disney, com ele sendo o average guy da família. O Pateta trabalhador, o Pateta que descansa no final de semana, e o Pateta que tem uma família. Pois é, curtas com personagens do Mickey e tinha toda uma crítica social ali. Era uma outra Disney num outro momento da vida dela. E 40 anos depois, esse conceito foi adotado no novo desenho A Turma do Pateta. Ou como algumas pessoas também chamavam, Pateta e Max. Essa franquia, inclusive, teve um jogo lendário de Super Nintendo que muitos guardam no coração. E aqui no Brasil, apesar do Pateta e Max ser realmente um desenho muito bom, ele nunca chegou a ser um grande fenômeno da televisão. E eu acho que isso tem muito mais a ver com a época que ele saiu, porque foi bem perto quando o anime do Pokémon estreou no Brasil. E aí, meus amigos, quando estreou Pokémon, o assunto era Pokémon, era só Pokémon. Contudo, com o passar do tempo, as pessoas foram redescobrindo Pateta e Max. E com isso veio junto a redescoberta de um filme do desenho chamado Pateta, o Filme. Para a Disney, esse foi um lançamento meramente protocolar. Não foi um grande lançamento nem nada disso. E quando eu era criança, eu sequer sabia da existência desse filme. E agora, 30 anos depois, o filme do Pateta é considerado um clássico cult, dito por muitos como o Lady Birds para pais e filhos. E hoje, como muitas pessoas dizem que o filme do Pateta é um clássico cult da Disney esquecido pelo tempo, eu decidi dar uma chance e analisar aqui no canal. Será que ele realmente é o Lady Bird para pais e filhos? Será que ele realmente é um clássico perdido, uma joia esquecida na história da Disney? É isso que a gente vai ver hoje. Bora para análise! O nosso filme começa com Max tendo um sonho romântico com a garota que é apaixonada no desenho, a Roxane. O primeiro ponto a se destacar é essa estética da animação dos anos 90. Ah, que coisa linda, que coisa suave, esse sombreamento aí nos personagens. É bonito demais. E por ser um longa animado, eles conseguem colocar muito mais detalhes na animação do que eles poderiam colocar num episódio normal do Pateta e Max. Mas logo o sonho se torna um pesadelo. O céu fica escuro, a imagem fica em tons frios, e ele é rejeitado pela garota que ama por causa de seus dentes, orelhas e voz, que se transformam exatamente como as do seu pai. E com isso, ele acorda do seu pesadelo. O Max, como todo adolescente, tem medo no que vai se transformar quando adulto. Afinal, todo pré-adolescente já passou por problemas parecidos com espinhas, ou mesmo tendo que usar aparelhos nos dentes. E o roteiro no primeiro ato já quer estabelecer um forte vínculo da audiência com o Max. Contudo, o diferencial do filme é que o Max teme em virar o seu pai. Ou seja, é um problema muito mais complexo do que só a aparência. E esse ponto é a chave para a gente entender a jornada pessoal do Max no filme. Porque ele acredita numa coisa, que ele vai crescer e ficar como seu pai, e com isso ele não vai ter a chance de ficar com a garota que ele quer.
E é justamente nessa mentira que ele acredita que o filme vai desenvolver todo ele e vai ser o peso emocional pro Max crescer no filme. E pega esse cameo do telefone do Mickey. Ah, isso é muitos anos 90. Enfim, o Max está atrasado e temos a primeira boa piada do Pateta tendo que bater a porta aqui. Ups, eu esqueci. Confesso que eu acabei me identificando um pouquinho com essa cena aí. Nos minutos seguintes, o desenho continua a desenvolver esse arco do Max para deixar bem claro que ele não gosta de ficar ao lado do seu pai e que ele também é um nerd não popular na sua rua e no colégio. Ah, sim, e eles também fazem isso com uma música. Ir para o sul, vou ligar pra Roxane, vai ficar tudo azul. É Disney, né? Vai ter música, claro que vai ter. E não pense que isso é uma coisa ruim. E no caso do filme do Pateta, eles usam a música exatamente como diz o manual. Uma música que fala sobre os sentimentos do personagem e que ajuda a trama a avançar. Ela sabe fazer isso e não é porque o filme do Pateta e Max tem um orçamento menor do que Rei Leão da vida, Tarzan da vida, que a música não vai ser tão boa quanto. Tudo bem, exagerei um pouquinho. Não tem um Elton John, não tem um Phil Collins cantando, mas a música é boa, tá? Acredita em mim, a música é boa. É o último dia de aula antes das férias. E o Max está determinado para falar para Roxane que ele gosta dela. É aqui que ele acaba se encontrando com ela. E nervoso, acaba fazendo a risada clássica do Pateta. Ele foge com vergonha e percebe que não vai ter coragem mesmo para dizer o que sente. E pessoal, olha só esses backgrounds aqui por um minuto. Olha como eles são muito bonitos, cara. E eles são muito bonitos e conseguem captar a energia de um colégio público dos Estados Unidos. Melhor do que isso, só se você assistir Ei Arnold. Ah, assistam Ei Arnold. Lá sim é perfeito. O Max tem um plano para conquistar Roxane, que envolve uma apresentação tecnológica de cover do seu artista favorito, o Powerline, e que é uma fusão de vários artistas reais, como Michael Jackson e Prince. E ele impressiona geral a galera, inclusive a Roxane. Só que algo dá errado e logo todo mundo descobre que ele é o Max. E que é aquele Zé Ninguém nerd que ninguém conversa muito. Apesar do bullying do colégio, a Roxane mostra sinais de que ele gostou sim do fato de ter sido o Max. E bem, o diretor descobre o que ele armou e o Max se dá mal. Mas bem, esse não é um filme só sobre o Max. Tem o Pateta, afinal é Pateta o filme. O que eu acho que só chamaram de Pateta o filme por uma questão comercial para tentar vender mais o filme. A Disney menosprezando o meu Max, tirando ele do título, que absurdo! E falando no Pateta, é agora que o filme vai aproveitar para desenvolver mais o pai do Max. Ele está trabalhando. E de novo, vemos essa ideia de que vem lá dos curtas da Disney de representá-lo como um cara comum que trabalha, mas que tenta tirar o máximo de toda a situação. Ele prontamente é elogiado pelo seu jeito com crianças. Esse é um ponto importante para o personagem. Eu posso dizer, inclusive, que isso é um pouco irônico, porque ele se dá super bem com outras crianças, mas quando se trata do seu filho, ele não consegue se conectar com o Max. E isso aqui é o roteiro trabalhando os arcos individuais dos personagens para que lá no final do filme tudo se encaixe e deixe o filme redondinho. Roteiro, Pateta e Max, mais um. Boa! Agora, eu amo esses pequenos detalhes. Olha para essa mãe. Coitada, consigo ver a agonia, a tristeza de um mundo que suga toda a energia dela na busca de felicidade. O Bafo, que é o chefe do Pateta, revela que o filho dele, o PJ, e que também é o melhor amigo do Max, o chamou para viajar nas férias, e que isso é bom para manter o seu filho afastado dos problemas. Rapidamente, ele leva esse assunto para o Pateta. Mas o Pateta não tá com ciúmes nem nada disso, porque ele sabe e confia que o Max nunca se meteria em confusão. O que, poeticamente, a edição corta para mostrar o Max em confusão. O Max se sente um perdedor. A Roxane até tenta dar um up nele, e fica claro que ela já tem uma quedinha pelo Max. E aqui a gente tem uma trope que o pessoal reclama bastante na internet, que é o protagonista tá apaixonado exatamente pela pessoa que também tá apaixonada por ele. Só que por algum motivo de roteiro, ele não consegue ver o quanto que essa pessoa gosta, e ele fica lutando eternamente por ela, enquanto que ela tava ali apaixonada o tempo todo. Pessoalmente, eu acho que isso até tira um pouco do peso da jornada do Max, porque fica muito óbvio que ela gosta dele. Contudo, é importante pro filme deixar bem claro que a Roxane gosta do Max não pelos seus atos, e sim pela pessoa Max, a essência dele, a sua personalidade extrovertida.
É uma forma de fortalecer a personagem Roxane e dar um pouco de autonomia para ela. O grande problema dessa trope é que fica tudo um pouco previsível demais. E principalmente se você tá vendo isso depois de 15, 18 anos. Você consegue identificar na hora o que tá acontecendo. Então, assim, ó, eu entendo a crítica dessa trope, mas a gente também tem que considerar um pouco o público-alvo, né? Não é tão óbvio pro público-alvo quando o desenho saiu. Mas, independente do público-alvo ou não, nesse filme é um pouco previsível demais que a Roxane gosta já do Max. O Max finalmente toma coragem e convida a Roxane para a festa que vai ter mais tarde. Ela aceita. E depois o Max sai dançando. Mas ele não sai dançando qualquer dança. Ele sai dançando o mambo, que é justamente a música que o pai dele dançou no início do filme. No fundo, o Max não é diferente de seu pai. E essa jornada não é apenas sobre mudanças no corpo, e sim de aceitar quem você é e de onde você veio. E bem, voltando para a trama, o diretor do colégio vê o Max dançando e achando que ele faz parte de alguma gangue ou algo assim, o que deixa o diretor muito incomodado com a presença do Max. E aqui a gente vai ter um subtexto que na verdade envolve todo o filme. Nós consideram o filme do Pateta como um filme que representa pessoas negras, e é o que chamamos de Black Coded, que é quando um personagem não humano herda traços da cultura preta. Essa influência está em todos os lados do filme, seja nas roupas, nas falas, na música e na própria jornada pessoal do Max. E o diretor do colégio também entra nessa alegoria, já que ele vê o Max dançando de uma forma diferente e já acha de forma preconceituosa que ele faz parte de uma gangue. É também importante destacar que essa interpretação veio muitos anos depois com o resgate do filme do Pateta e Max. Não se sabe realmente se essa foi a intenção original, mas hoje essa interpretação do subtexto foi abraçada pela comunidade. E mesmo que não fosse a intenção original, essa é a beleza da arte ser polissêmica. A interpretação que as pessoas têm pode acabar sendo diferente da intenção original. E não tem problema algum nisso. O que o diretor vai fazer é que ele vai ligar pro Pateta e vai mentir na cara dura dizendo que o Max está com problemas, e que esses problemas poderiam estar envolvidos com gangues. E tudo isso porque o Max estava dançando no meio do corredor. Como o Pateta não sabe de nada, ele fica preocupado, obviamente. Mas aí vem aquela ideia de ir pescar com o seu filho, fazendo a mesma coisa que o Bafo vai fazer. O que, obviamente, o Max não vai gostar, porque o foco dele nesse momento para suas férias é conseguir ficar com a Roxane. Finalmente, de férias, podemos ver que o resto do colégio elogia o Max pela sua apresentação. E ele se sente o cara, e até usa um chapéu e óculos imitando seu cantor favorito. O problema é quando o Max chega em casa e descobre que, bem, ele vai ter que passar as férias com seu pai e não vai poder ir naquela festa com a Roxane. E olha, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que foi adolescente vai conseguir se identificar com essa cena do Max. Mas ser adulto também significa que você entende o lado do Pateta. O Pateta tem razão, mas o Max também tem razão. Você fica meio que torcendo pros dois. O Pateta, com essa viagem, fica muito animado. Ele até dá de presente a vara de pescar antiga de seu pai pro Max. A velha tradição familiar dos Estados Unidos. E de repente, se você estava achando que esse filme ia ser sobre o Max conquistar a sua garota, você vai perceber agora que não se trata nada disso, e sim um filme road trip pai e filho. Pois é, eu acho que ninguém esperava por isso. Até porque filme road trip numa animação não era um conceito muito comum. Hoje sim, hoje tem muito mais filmes road trip de animação. Então talvez a gente até possa dizer que Pateta e Max foi revolucionário. O Max, claro que não quer ir. Só que, bem, ele não tem escolha, né? Afinal é uma criança e o pai é adulto. E antes de partir para a viagem, ele fala para Roxane que vai furar o encontro da festa. Ela até que reage bem, mas diz que vai ter que ir na festa com outra pessoa. E é então que o Max mente, dizendo que essa viagem é para ir num show do Powerline. E como esse também é o cantor favorito da Roxane, ela entende melhor o Max não ir na festa. E para piorar a sua situação, o Max diz que irá acenar para Roxane durante o show, já que essa apresentação será televisionada ao vivo na festa que a Roxane vai estar. E essa mentira inofensiva é um ponto crucial para o Max meio que se interessar pela viagem. E o que está acontecendo é que o Max está mentindo não só para Roxane, mas também indiretamente para o seu pai.
E bem, é sempre bom lembrar que esse filme não é sobre o Max conquistar a garota. É sobre o Max e o Pateta. E é muito bom ver aqui como que o roteirista encontrou uma solução, que é basicamente uma mentira, mas que vai se conectar tão bem com o ponto central da história. Retornando para a viagem, o Pateta tenta se conectar com seu filho, fazendo as mesmas coisas que o seu pai fez com ele. O que é errado também. E isso daqui ficou muito bom, porque tem um alto grau de complexidade de como que pais agem diante de seus filhos. O Pateta tenta se conectar com o Max utilizando a referência que ele tem, que é justamente a do seu pai. Só que também ele tá tão entusiasmado em repetir as coisas que ele fez com o pai dele, que ele não consegue ver que o Max tem outras necessidades. Esse é o desafio do Pateta na viagem, de conseguir se conectar com seu filho, entendendo quem ele é, mas sem repetir a mesma história dele. Afinal, são pessoas diferentes. É o clássico conflito geracional de pai e filho. O que é simbolizado aqui pela clássica, espetacular cena de música no carro. Roxanne, não me abandone, meu mundo vai ruir. E ok, não é nenhum Hakuna Matata, tá? Mas poxa, é tão legal ver esse tipo de música porque você vê imediatamente as diferenças do Pateta e do Max. Não é nada revolucionário e é sim um pouco clichê, só que eles apresentam isso de uma forma muito orgânica, principalmente utilizando a questão do rádio. O importante é que mesmo os dois brigados, eles cantam juntos. É meio que para simbolizar o início da união deles. E olha só esse cameo do Mickey. Agora, meu Deus, olha só esse cara, eu acho que ele vai morrer. Ah, saudades dessa Disney, ousadia e alegria. O quê? Ela ainda faz isso? Eu que tô sendo nostálgico? Ah, então tá bom. E o Pateta, claramente, nesse momento, não confia no seu filho. Ele não deixa ele ser o navegador do carro. E depois o leva para um parque que é bem para criança pequena e que está muito decadente. Todo mundo ali ri do Pateta, que se diverte horrores naquele lugar. Até o Max fica com vergonha da situação. Mas também há um outro motivo. Ele vê as pessoas ali no parque e como que elas são diferentes e fora do padrão das pessoas populares do seu colégio. E ele não gosta de estar ali com elas, porque isso faz lembrar de quem ele pode ser também, que é justamente a versão, entre aspas, feia do seu pai. E aqui a gente volta para a questão que tem no subtexto do filme. Não é só o medo do Max de ficar como seu pai na aparência. É também o medo da identidade de quem ele é. E é isso, no fundo, o que essa história está dizendo, além de toda essa parte de pai e filho. A identidade de quem os dois são e que fazem parte de uma família. Fazem parte de todo um legado. E aqui começa a chover. E você sabe, se tá chovendo numa animação da Disney, é porque vem uma cena séria e dramática. Dito e feito, o Max foge dali e o seu pai percebe. E ele vai direto ao ponto. O que os leva para uma discussão com o Max, sendo sincero até além da conta. O que deixa o Pateta muito triste. Eu avise quando a viagem terminar. Poxa, como dói ver o Pateta triste, gente. Como dói. Nossa. Pra mim, esse é o poder de uma animação bem feita. Os diálogos também são muito verdadeiros. O Max fala como um adolescente mesmo. Eu não acho cringe ou exagerado. Pra mim, é muito real. O que só evidencia a qualidade do desenho Pateta e Max. Porque toda essa vibe também tem nos episódios. Mais tarde, os dois vão acampar. E eles param exatamente no mesmo lugar que o Bafo decide acampar com o seu super mega trailer tecnológico e destruidor de árvores. Pro Max, isso é perfeito. Ele pode falar com seu melhor amigo, o PJ, e aproveitar toda essa tecnologia de cidade grande. E o PJ revela que todo mundo sabe que o Max está indo para o show do Powerline. Já o Pateta tira uma lição sobre autoridade nada boa com o Bafo. Claramente, o Bafo não é o melhor dos pais. O seu filho PJ fica triste ao seu lado. E ele contamina um pouco o Pateta, que tenta dar o mesmo tratamento equivocado para o Max. E com isso, ele obriga o Max a pescar. E lá, ele ensina o Max um movimento da família para pescar peixes. E obviamente a pescaria dá errado em um clássico momento Disney, com eles encontrando o pé grande do nada. Pé grande! E é isso aí que vocês ouviram, é o pé grande, aparece do nada. E esse problema força os protagonistas a agirem juntos para conseguir comida.
E temos um verdadeiro momento deles interagindo. E detalhe aqui do Pateta usando os seus dentes para abrir essa lata e o Max elogiando. Nossa, onde aprendeu a fazer isso? Foi o seu avô que me ensinou? E esse é o primeiro momento do filme que o Max conscientemente elogia uma característica que ele também vai ter. O outro momento que ele valorizou o seu background da família foi quando ele dançou o mambo, só que ele acabou fazendo aquilo muito mais um momento de felicidade que ele extravasou. E é aqui que o personagem está começando a reconhecer isso. A conexão com os dois é muito boa. A projeção que a gente faz aqui é justamente no momento. É óbvio que ninguém vai ter um pai que abre uma lata com seus dentes. Mas isso é uma questão de fácil associação com uma outra coisa que qualquer outra criança pode passar. E nesse ponto o desenho acerta muito bem porque o momento é muito verdadeiro. E é algo que só o desenho do Pateta e Max poderiam fazer. E no final disso tudo, o Max resolve escrevendo uma frase na sopa de letrinhas que eles comeram. Ótima cena, sincera, verdadeira. De novo, eu não me surpreenderia se o roteirista tirou isso da própria experiência pessoal que ele teve. À noite, ele não consegue dormir e escreve uma carta para Roxane sem o Pateta ficar sabendo. Ao ver o seu pai dormindo, tranquilo, meio que bate um arrependimento no Max por tudo que ele fez. Mas logo depois, ele descobre o mapa no porta-luvas e altera o mapa e o caminho para Los Angeles. E isso foi bem errado. Afinal, era o trajeto que o pai dele fez para ele. Mas o Max faz isso com a intenção de conseguir levar a viagem para Los Angeles e ele conseguir ver o show do Powerline. E o que inconscientemente ele faz é meio que apagar um pedaço da história da família dele. Esse é aquele momento da queda da jornada do personagem. Porque ele começa a reconhecer que ele tá melhorando, mas ele vai ter um tropeço, sabe? Porque o importante de uma lição não é você compreender de fato a lição. É você pôr ela em prática. É legal, sim, que o Max elogia os dentes lá do Pateta. E é um jeito dele abraçar essa história. Mas não adianta nada se ele não quer aplicar isso a ele mesmo. E eles representam isso aqui com ele apagando um mapa do pai dele. A direção é muito boa nessa cena porque enfatiza a dúvida e o erro do Max, com ele tomando a decisão de alterar a rota. E para piorar, no dia seguinte, o Pateta o nomeia como navegador oficial da dupla, mostrando que sim, o Pateta está aprendendo com seus erros. Nesse meio tempo, eles realmente se conectam e passam a curtir mais as férias juntos. Até mesmo com a banalidade de trocar um pneu de um carro. E isso é interessante para o personagem do Max, porque num primeiro momento ele não está curtindo muito porque, bem, ele sabe que mentiu. Mas eventualmente, por causa do momento junto com seu pai, eles acabam se conectando. E o Max até esquece por um momento da mentira que ele criou. E isso tudo, claro, com direito a um clipe montagem. Então, nesse momento, o Max já se arrependeu. Só que agora ele tem a mentira e ele não consegue dizer a verdade pro seu pai. Agora, o que dizer dessa lâmpada aqui da Pequena Sereia, hein? Mais uma piada que nos dias de hoje jamais iria acontecer no filme da Disney. É nesse momento que eles se reencontram com o Bafo e o PJ. O chefe do Pateta se sente um pouco enciumado pela boa relação que ele tem com o Max. Contudo, quando ele descobre sem querer que o Max mudou a rota, ele imediatamente joga isso na cara do Pateta. E a reação do Pateta é muito nobre ao tentar defender o seu filho. Contudo, depois ele descobre que realmente o Max mentiu para ele. E toda essa sequência é surpreendentemente séria, madura para esse tipo de filme. Não é assim tão beabá isso aqui tá bem construído. Olha, já tô começando a dar razão pro pessoal que diz que Pateta o filme é realmente um clássico cult perdido da Disney. Porque, de fato, essa cena é excelente. Olha a cara de desolado do Pateta. Caraca, gente, que pena. No dia seguinte, o clima é de velório no carro. Eles chegam numa encruzilhada. E o Pateta dá mais uma chance para o seu filho contar a verdade. A direção é muito boa em manter a tensão entre os dois. E o Max, novamente, decide manter a mentira. O que deixa o Pateta mais triste ainda. O Max percebe que tem algo de errado com seu pai e tenta fazer algo a respeito, só que sem sucesso. E isso vai nos levar para a melhor cena do filme. O Pateta para o carro e o Max tenta pedir desculpas. Mas é aí que o Pateta joga essa pedrada de diálogo. Contar pra quê? Eu sou burro mesmo e não ia entender nada, certo? Putz, velho, essa cena é boa. Essa cena é boa.
O Pateta não tá se sentindo mal apenas porque o seu filho mentiu pra ele, mas também porque o Max se aproveitou dele, da sua inocência. E tem esse negócio que fica um pouco subentendido nas histórias do Pateta, que as pessoas veem o Pateta como uma pessoa burra. Mas de certa forma o que o filme tá fazendo aqui é endereçar um pouco esse meta. Porque o que eu interpreto dessa cena é que o Pateta, a vida toda do Pateta nesse universo aí do Pateta e Max, as pessoas sempre falaram que ele era burro pra ele. Ou mesmo indiretamente, ou escondendo isso, mas agindo como se ele fosse burro, sabe? E o Pateta, como é uma pessoa super gente boa, ele nunca se abalou com isso e sempre viu a vida com um sorriso no rosto. Mas pro Pateta, uma coisa é o que as outras pessoas dizem. E uma outra, completamente diferente, é como que ele percebe que o Max vê ele. E quando a gente fala de pai e filho, cara, essa é uma grande frustração que um pai pode ter do filho. Que é o filho não ter orgulho do pai, não gostar do pai, não respeitar o pai, sabe? E o Pateta se vê exatamente nessa situação. Imediatamente essa dor é relacionável. Você não precisa ser pai para entender, você sabe que essa dor machuca demais. E é isso que torna essa cena tão poderosa. Porque, bem, são animais fofinhos da Disney ali, mas eles estão falando de coisas muito verdadeiras do nosso mundo. É claro que o Max não acha que o seu pai é burro de verdade, mas, de qualquer jeito, ele não consegue esconder o sentimento que tem um pouco de vergonha do seu pai. E tudo isso eu acho muito bem construído, porque problemas de família são construídos assim. Às vezes as pessoas não falam, às vezes elas carregam mágoa, até que um dia elas falam. E não é necessariamente o problema que causa a má relação entre o Max e o Pateta, é justamente a consequência do problema. O Pateta poderia facilmente perdoar o Max se ele tivesse contado que alterou o mapa, porque isso se resolve. Mas ele depois descobrir que ele mentiu, essa é a consequência, é aí que dói. Como iria doer em qualquer pai, filho, mãe e filho. Isso é como as pessoas se sentem, é como o Pateta se sente. E a cena continua com o problema quando o carro perde o controle e o Pateta e o Max precisam trabalhar juntos para salvar o seu único veículo. E enquanto eles estão fazendo isso, os dois desabafam um com o outro, sendo sinceros pela primeira vez no filme. É a clássica lavagem de roupa suja. Um culpa o outro. E aí, o Pateta manda mais uma pedrada de diálogo. Eu sei disso! Eu só queria fazer parte dela! E olha, mais um diálogo muito bom. Esse é o diálogo que faz o Max perceber o quanto que ele estava errado. E os dois ficam um tempo sem conversar, boiando no rio. Cinema demais essa cena, hein? E então, o Max quebra o silêncio com uma música sobre o seu sentimento. Ambos percebem o que eles erraram e cantam juntos pela primeira vez de verdade entusiasmados e fazem as pazes. Onde for. O Max então conta sobre a Roxane e isso faz o Pateta querer ajudá-lo e perceber que não adianta repetir o que ele fez com seu pai lá há muitos anos atrás. Ele tem que construir uma nova história com seu filho, para essa ser a memória deles. Só que antes disso, eles precisam fugir dessa catarata. Nessa cena muito bem animada. E graças à vara de pescar e à técnica secreta da família do Pateta, eles conseguem se salvar. E de novo o subtexto. A parte do legado da família, da história da família, tá ali e o Max está abraçando isso finalmente. Vejam como eles desenvolveram isso no primeiro ato, no segundo ato, no terceiro ato. E pro Max, o que é importante é que ele nunca vai deixar de ser quem que ele é. O legado da família vem junto com a personalidade dele, mas isso não tira quem que ele é. Na verdade, isso ajuda ele a encontrar exatamente quem que ele quer ser. E olha só que bonito, os dois são salvos ao entender da onde que eles vêm, como que eles vêm dali e o que que eles precisam fazer. E claro, não é apenas sobre a vara de pescar, e sim sobre tudo que representa a família do Pateta pro Max, que é simbolizado pela vara de pescar. Cortamos para Los Angeles na apresentação do Powerline, com o Pateta e o Max se infiltrando no show. E com direito a mais uma piadinha adulta aqui, hein? Gente, sério, nenhum executivo da Disney viu esse filme, porque não é possível que eles deixaram passar essa piada aqui. Pai e filho entram no show, o Max aparece na televisão e, consequentemente, na festa que a Roxane tá. E esse finalzinho aqui é gostoso demais, com os dois se metendo em confusão com uma música pop tocando no fundo. E a única coisa que talvez dê pra criticar aqui é que toda essa parte do show é um pouco rápida demais.
E provavelmente isso foi para manter o filme com 1h20 de duração. Geralmente em outros roteiros a gente veria a conclusão no show, mas o arco dos personagens meio que é concluído na cena da catarata. E aqui é uma questão de escolha. Eu vejo muito mais isso como uma grande volta da vitória pro Pateta e o Max. Pra gente ter realmente um momento divertido do Pateta e o Max interagindo juntos, num momento divertido bem pateta. Sabe, os dois personagens, na minha opinião, mereciam uma volta juntos. E por isso eu não considero isso um grande erro. É só um pequeno ponto negativo, porque de fato você sente que o ritmo do filme muda muito rapidamente. E agora eles voltam para o início da jornada de volta para sua casa. E podemos ver o quanto que os dois evoluíram. O Max vai conversar com a Roxane, com o seu pai, sem ter vergonha dele, e ele admite que mentiu para ela. E é honesto com ela. A Roxane diz que sempre gostou dele. E como grande plot twist no filme, ela diz que adora a risada do Max. E logo a risada que ele tanto tinha vergonha no início do filme. Ah, como a vida é bela. Só na Disney. Mas será que realmente só na Disney? A Roxane se apaixonou por quem que o Max é na sua essência. O desenho apenas pegou essa característica mais marcante que o pessoal, num consenso geral, poderia achar que é um motivo de piada, para justamente subverter isso e dizer que é uma qualidade pro Max. E na minha opinião isso é genial. E com isso, a Roxane convida o Max para sair e ele concorda. Contudo, só poderá fazer isso amanhã, porque naquela noite é a noite dele com o seu pai. E a última cena é o Pateta fazendo uma patetada e o Max não ficando com vergonha, e até apresentando o seu pai para Roxane. E aqui termina Pateta o filme. E olha, acho que pela análise já deu para ver que eu gostei bastante do filme, e me surpreendi positivamente. Foi a primeira vez que eu assisti Pateta o filme, já sabia desse contexto das pessoas dizerem que é um clássico cult, fui um pouquinho na dúvida se realmente seria mesmo. É um filme bem bom, sincero para esses personagens. E o adjetivo filme cult perdido da Disney não é tão exagero assim. É claro que não é nenhum Rei Leão. Você não vai chorar, ele não tem aquela cena 10 de 10, mas ele sabe o que faz, sabe o que quer contar, e muito bem. É um filme que tem uma temática de pai e filho que qualquer pessoa com qualquer idade pode curtir. E mais do que isso, é um filme sincero. Não duvido que o roteirista tenha se baseado em alguma coisa da sua vida para escrever essa história. Talvez o filme como um todo seja muito óbvio, mas mesmo assim você nunca sente que já assistiu esse filme. Porque os personagens são críveis. As situações podem ser clichês, mas os personagens, as suas jornadas e os diálogos que eles têm carregam total a história. E a direção é competente, sabendo aumentar a tensão nos momentos certos, com uma animação bem feita e uma edição bem executada. Eu confesso também que tenho uma queda por essa animação 2D em célula. E com isso chegamos na hora da nota mínima e na nota máxima. Para nota máxima eu vou dar nota 8 e para nota mínima eu vou dar nota 7. É um filme competente, bem feito, bem animado, boa música, boa direção. Sinceramente, qualquer nota abaixo de 7 para esse filme é injusto. E é um filme um pouco desconhecido, sabe? Que quando você pega e assiste, você cria um sentimento por ele justamente porque as pessoas não falam muito dele. Por isso, Pateta e Max, na minha opinião, é bem bom. Mas bem, aqui a gente chega no final desse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo. Dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo. Muito obrigado. Por favor, se inscrevam no canal, comentem, deixem aquele like e deixem sugestões para outros filmes animados que vocês gostariam que eu fizesse análise. E no mais, eu agradeço todo mundo que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.